Torcedores do Denver Broncos, bem-vindos a mais uma edição do Tailgating dessa semana 3. Vocês já me conhecem, eu sou o Vitor e eu tô aqui com o grande Davis Chiodini, da ESPN, do Pro Football, para a gente falar um pouquinho mais sobre o nosso adversário da semana que vem, que é o Tampa Bay Buccaneers, no jogo de domingo às 14 horas. Fala, Davis, como estamos em relação ao Broncos? Não muito Tudo bem, né, bom. mas... Tudo bem, Vitor, é um prazer enorme. Não estamos tendo lá um grande começo de temporada, né? E não quero ser pessimista, mas a semana 3 é uma semana complicada pra gente aí. Tampa Bay, uma equipe muito sólida, que venceu um jogo de playoff ano passado, que começou desbancando a temporada, desbancando um favorito agora na semana 2, né? Num jogo que era azarão contra Detroit, fora de casa. Então, uma equipe muito sólida, muito controlada, buscando o seu primeiro 3-0 aí desde 2005. Exatamente, é o tal do adversário encardido, né? É aquele adversário que realmente é difícil de bater. O head coach do Tampa Bay Buccaneers é o Todd Bowlen, né? Que já vem de lá desde a época que o Tom Brady estava jogando lá. Ele antes era coordenador defensivo lá e depois da saída do Bruce Arians assumiu o controle da equipe como head coach. E já partindo para a defesa, Davis, a gente não tem um coordenador defensivo lá hoje, né? É o Casey Rogers, que é o coordenador de defesa para jogo corrido, e o Larry Foote, que é o coordenador defensivo na questão dos passes. E eles cederam uma média aí nas duas primeiras semanas de 18 pontos por jogo nesses dois primeiros jogos e 381 jardas por jogo. E já trazendo aí o injury report da defesa, a gente tem alguns desfalques importantes da defesa deles aí, que provavelmente não vão jogar. A exemplo do Khalid Akensi, que é o segundo anista deles lá, de linha defensiva, o Vita Veia e o Anthony Winfield, o safety. Os três não treinaram. Em contrapartida, o Josh Hayes, que é defensive back, o Logan Hall e o Ian Golston também treinaram de forma limitada. Então, são dúvida aí para o jogo. Bastante desfalques na linha defensiva deles, né? Assim, você perder Vita Vea e o Anthony Winfield, você está perdendo, para mim, os dois jogadores mais talentosos, né, da defesa, né? Ainda há expectativa que algum deles possa treinar nessa sexta-feira e ir para o jogo, mesmo que no sacrifício, né? Mas, nesse momento, são dois caras que estão... Quando gravamos, ainda não temos muita certeza que vão para o jogo. Pelo contrário, o prognóstico é diferente. Mas, mesmo assim, é um time muito forte, muito sólido no lado defensivo. Tem muito talento. E a Yaya Diaby é um cara que no pass rush está crescendo muito. Né? É um cara que está crescendo demais aí no pass rush. Tem 12 pressões nas duas primeiras semanas. É um time que a gente olha, cedeu 16 pontos para Detroit, mas segurou. Detroit tá 1-7 na red zone, tá? Esses 20 pontos de Washington foi um começo, assim, um jogo meio controlado, o time em determinados momentos tirou o pé. Então é uma defesa muito forte, uma defesa muito consolidada. O Todd Bowles é um coordenador experiente, né? Ele é o head coach, mas é o coordenador de facto dessa defesa, experiente, e que sabe muito bem mixar suas coberturas, suas blitzes e tudo mais. E aí eu acho que a gente tem um problema muito grande, que a gente não vem conseguindo correr. E aí nós vamos ficar em terceiras descidas óbvias, e aí o Todd Bowles é mestre nesse tipo de situação. Exatamente. E você vinha falando do Yaya Diaby, a gente também tem alguns nomes mais conhecidos na defesa, como o Jordan Whitehead, né? O safety também, que era do Jets antigamente, o Lavonte David, experiente linebacker, o Jamal Dean, o cornerback. Na sua visão, qual que é o ponto forte dessa defesa hoje, Davis? Capacidade de criar no front, né? Capacidade de criar pressão de formas diferentes, de parar o jogo terrestre de formas diferentes, né? Para mim é o principal dessa defesa. É uma defesa que consegue ali no front controlar muita coisa e facilitar o trabalho da secundária. Com certeza. E pensando no matchup aí, você já falou um pouco do jogo corrido, mas é até complicado a gente tentar falar em matchup
na situação que o nosso ataque se encontra, né? Porque a gente não está conseguindo fazer nada bem com a bola. Mas qual que é a sua visão aí que a gente teria que fazer melhor aí para conseguir produzir contra essa defesa? Eu vou repetir o que eu falei semana passada, nós não temos muitas alternativas. Claro, se o Vita Vea estiver de fora mesmo, tá? É uma ausência considerável, tá? Para o jogo corrido, mas nós precisamos correr com a bola, nós precisamos colocar o Bo Nix em situações mais confortáveis. Se a gente deixar o Bo Nix em situações óbvias de passe, os erros vão acontecer, tá? Então nós precisamos correr mais com a bola, precisamos ser mais efetivos em early downs, primeiras e segundas descidas, para ter terceiras descidas em que a gente possa trabalhar o play action, em que a gente possa correr com a bola, né? Que fique essa dúvida, que a gente possa tirar o Bo Nix do pocket e ele ser uma dupla ameaça. Se a gente continuar não conseguindo correr e colocando o Bo Nix no shotgun em situações de terceira para 6, para 7, nós vamos ter problemas sempre. Com certeza. Passando para o outro lado, né? O lado do ataque do Tampa Bay, que vem sendo uma surpresa essa temporada. Já veio de um bom rendimento no ano passado. Eles que têm o coordenador ofensivo Liam Cohen, que era ex-coordenador ofensivo do Rams e também estava na Universidade do Kentucky na temporada passada. Eles vêm numa média aí de 28,5 pontos por jogo nesses 2 primeiros jogos, o que é a 4ª melhor média na NFL hoje. 304 jardas por jogo, que é curioso, né? Que eles em média estão cedendo mais jardas do que conquistando e ainda assim estão 2-0, né? E ainda eles estão tendo uma média só de 3,4 jardas por corrida, Davis, que hoje é a 30ª na NFL. É um ataque corrido deles aí que não vem funcionando, né? Em compensação, o ataque aéreo, hoje, por passe, eles têm uma média de 8,7 jardas, são os terceiros na NFL, né? Os Bucks não correram bem ano passado também, já é um problema recorrente deles, mas são um time que compensa muito com o jogo de passe, né? Esse ano o Mike Evans é óbvio que é um confronto complicado para qualquer cornerback, seja ele do mais alto nível que você tiver na NFL, tá? Então o Mike Evans é um problema, tá? Mas quem tá jogando muito mesmo é o Chris Godwin, voltou à forma ali do ano que o time ganhou o Super Bowl, são 200 jardas em 2 jogos, é um cara extremamente produtivo. Depois da recepção, ele tem uma média de mais de 7 jardas após a recepção nesse ano. Isso tem ajudado muito o Baker Mayfield, que tem cuidado muito bem da bola, que tem sido muito consistente. O Rachaad White está treinando limitado, né? Mas é um running back que ajuda muito no jogo aéreo, tá? E a gente tem um problema, nós somos o time que mais manda o blitz, tá? Só um quarterback entre os titulares na NFL tem mais de 10 jardas de média contra o blitz. Esse quarterback se chama Baker Mayfield nas 2 primeiras semanas, tá? Então, assim, se a gente insistir em mandar o blitz, se a gente insistir em não conseguir pressionar com 4 homens, a gente vai ter problema. O Baker Mayfield sofreu muitas blitz nas 2 primeiras semanas, foi o segundo quarterback que mais sofreu blitz entre os titulares, tá? Mas completou 80% dos passes nessas situações. Teve uma média de mais de 10 jardas por tentativa. Então, as big plays, elas acabam aparecendo, né? Elas acabam aparecendo e aí você vai ter problemas para a nossa defesa. Com certeza. E a gente está vendo uma revirada na carreira do Baker, né? Que vinha até chegada no Tampa no ano passado, realmente praticamente acabado para a NFL, né? Pouca gente acreditava. E desde o ano passado ele vem jogando muito bem. E quais ajustes você acha que a defesa pode fazer, além dessa questão do blitz, talvez diminuir menos blitz? Precisamos pressionar sem tanta blitz, né? Mas precisamos conseguir pressionar. Precisamos obrigar o Baker Mayfield a se livrar da bola e tomar possíveis decisões ruins. Se a gente não conseguir pressionar com 4 homens, se a gente seguir dependente do blitz, óbvio, não dá para mudar tudo de uma semana para outra. Não dá para tirar a característica do time. Alguns blitz a gente vai mandar. Mas se a gente precisar mandar esse blitz o tempo todo, se a gente não conseguir estancar isso, nós não temos talento para lidar com os skill players deles, tá? Com o corpo de skill players deles, tá? Você tem Mike Evans, Chris Godwin, Rachaad White e outros jogadores aí que podem complicar muito a nossa vida, tá? Quando eu olho para o matchup assim, eu não acho que a gente tenha
talento para tudo isso, para lidar com tudo isso, sabe? Então, assim, Aham. você tem que obrigar o oponente a fazer com que a bola saia rápida da mão dele, senão a gente vai se complicar. Com certeza. E falando rapidinho sobre também os calouros deles, que eles têm 2 calouros interessantes, que é o Bucky Irving, que é o running back 2 hoje do time, mas que vem ganhando espaço aí desde a semana 1, até porque muito se fala, principalmente lá na mídia americana, da inefetividade do Rashad White pelo jogo terrestre, apesar dele ajudar no jogo aéreo, como você mencionou. E no Jalen McMillan, né, que é o wide receiver 3 deles hoje, também que parece ser bem promissor, né? Promissor, um jogador que ainda não teve muito espaço, né? Os targets são bastante divididos entre o Godwin e o Mike Evans. Ainda não conseguiu, mas já tem um touchdown na temporada. É um jogador que deve começar a ganhar espaço. O Troy Palmer tá ali também, né? E o Buck Irving é um jogador que ele tem uma característica um pouquinho diferente, assim, do Rashad White, né? Uma escolha de 4ª rodada, um jogador que também vai aparecer bem, vai complementar o Rashad White. Acho que as críticas ao Rashad White, para mim, são injustas, tá? Então, eu acho que se o Buck Irving tivesse o mesmo volume que o Rashad White tem, talvez ele tivesse o mesmo nível de performance. Então, mas é um ataque complicado e esses calouros podem aparecer bem. Excelente, Davis. Então, qual que é o seu prognóstico aí para domingo? Dá um chute aí para a gente. Infelizmente, uma derrota aí por uns 7 pontos é o que me parece mais provável. Então é isso, galera. Sempre lembrando vocês também do nosso grupo de membros aí do canal. Venha participar, você que ainda não é membro, participe. A gente tem um grupo de WhatsApp muito ativo, a gente tem conteúdo no nosso clube exclusivo só para os nossos membros, inclusive um vídeo só de análise de jogadas que o William e o André trazem para a gente semanalmente do jogo da semana anterior. A gente tem um podcast exclusivo comigo e com a Ana Luísa, que sai toda quarta-feira. Enfim, as perguntas que a gente joga aqui no canal para serem respondidas pela gente, a gente coleta todos lá no nosso clube de membros hoje lá no YouTube. E é isso, Davis. Muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta aí para falar mais um pouquinho sobre os nossos adversários, né? É isso aí. Esperamos que eu esteja errado no meu palpite, que a gente mostre um futebol americano bem diferente que das 2 primeiras semanas, em especial no lado ofensivo da bola. Vamos lá. Vamos lá, galera. Muito obrigado. Lembrando vocês também para seguirem a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, o STF. A gente não está usando o Twitter, não, mas a gente deixa aqui do mesmo jeito o nosso @, Instagram, Facebook, Twitch, Spotify, Threads e Blue Sky. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu!